Olá, turma da primeira série. Espero que vocês estejam bem e principalmente estudando bastante para avaliação específica de história. Bom, conforme eu tinha prometido, vocês não vão ficar sem revisão para a prova. E apesar da gente não ter conseguido fazer essa revisão presencialmente, eu gravei esse vídeo enfocando os principais pontos do conteúdo. Eu espero que sirva, né, para complementar com as aulas e com as anotações que vocês já fizeram. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a fundação de Constantinopla, meu povo. Constantinopla, uma cidade também conhecida como Bizâncio, né? Foi fundada pelo imperador romano Constantino I no ano de 330 depois de Cristo, né? No local onde já existia a antiga cidade de Bizâncio, que era uma antiga cidade grega, né? Tinha sido estabelecida por colonos por volta do ano 650 a.C. E era uma cidade estrategicamente bem localizada, né? Razão pela qual ela se torna a sede, a capital do Império Romano do Oriente, né? Do Império Bizantino. Ah, Durante a Idade Média, a cidade de Constantinopla ela foi certamente a cidade mais rica da Europa, né? Ficou muito famosa por conta das suas obras arquitetônicas, né, como a Catedral de Santa Sofia, enfim. Hoje essa cidade é conhecida como Istambul, né, na Turquia. E ela foi fundada, uma curiosidade acerca da fundação é que a antiga cidade de Bizâncio era considerada uma cidade muito feia. Então o imperador Constantino contratou arquitetos, paisagistas, etc., para iniciar uma ampla reforma, remodelar a cidade e tornar agora Constantinopla capaz, né, de servir como capital para um reino tão suntuoso quanto foi o Império Bizantino. Ainda enfocando a questão do Império Bizantino, outro fato histórico muito importante ocorrido em Constantinopla foi a Revolta de Nica, né? A Revolta de Nica, pessoal, ela também é conhecida como Motins de Nica. Ela ocorreu em Constantinopla no ano de 532 depois de Cristo. E essa foi uma revolta desencadeada por rivalidades entre duas facções, duas torcidas que frequentavam o hipódromo da cidade, né? Essas duas principais facções, essas duas torcidas, para se diferenciar, elas usavam a cor verde e a cor azul, e frequentemente elas estavam envolvidas em casos de violência extrema por conta dessas disputas, né? Bom, numa determinada feita, o imperador Justiniano I, buscando conter essa violência extrema, né? Ele condenou alguns líderes de ambas as facções à morte. Só que essa medida foi extremamente impopular. O imperador se indispôs com praticamente todos os envolvidos com essas duas torcidas, né? E isso resultou numa revolta geral. Então, durante um evento no hipódromo, ambas as facções se uniram e realizaram um motim que se transformou num levante político e social. A multidão gritava Nica, né? Nica, que significa vitória, era inclusive o nome de um cavalo também. Essa revolta durou 3 dias e resultou assim, em atos extremamente violentos, né? Atos de vandalismo, incluindo danos à igreja de Santa Sofia, com o incentivo da imperadora Teodora, a esposa dele, né? O imperador conseguiu reprimir essa revolta, mas a revolta de Nica ela deixou uma marca significativa na história do Império Bizantino. Uma outra característica social, cultural e religiosa importante da gente abordar são as chamadas heresias bizantinas. Bom, as heresias em Constantinopla, elas fazem referência às divergências doutrinárias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo. Então, dentro do catolicismo ah, bizantino, existiam diversas visões acerca dos dogmas cristãos, né?
Vamos abordar aqui especificamente três dessas heresias, né? A primeira delas é o arianismo. Essa heresia, o arianismo, ela afirmava que Cristo era uma criatura puramente humana. Então, para os arianos, Cristo era um ser humano comum. Claro, um ser humano dotado de uma iluminação, de uma sabedoria extrema, mas não era presente na essência de Cristo uma essência divina. Então, para não confundir muito, para os arianos, Cristo era uma criatura puramente humana, tá bom? A segunda das heresias que a gente vai enfocar agora é o nestorianismo. Para os nestorianos, Cristo possuía duas naturezas simultâneas, ou seja, Cristo era, ao mesmo tempo, uma criatura divina e uma criatura humana. E para finalizar, a última das heresias que a gente vai abordar aqui, nós vamos falar sobre o monofisismo. Essa heresia pregoava que Jesus Cristo possuía uma única natureza, a divina. Então, para facilitar a memorização de vocês, pessoal, o arianismo defendia que Cristo era uma criatura puramente humana, o nestorianismo defendia que Cristo era simultaneamente divino e humano, e o monofisismo defendia que Cristo era apenas um ser divino. Tá bom? Vamos sair um pouquinho então dessa questão relacionada com o Império Bizantino e vamos falar agora sobre os reinos bárbaros. Gente, vocês sabem que bárbaro era uma maneira pejorativa pela qual os romanos se referiam aos povos germânicos, né? Esses reinos bárbaros, eles nada mais eram do que estados fundados por vários povos não romanos, principalmente germânicos, né? Na Europa Ocidental, no norte da África, né? Sobretudo após a dissolução do Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, no século V, né? Então, diversas tribos, como godos, hunos, tiveram grande influência na formação da Europa medieval. Os godos, eles se dividiram em ostrogodos, que ocuparam a porção leste do continente, e os visigodos, que ocuparam a porção oeste do continente, chegando inclusive na Península Itálica, na Península Ibérica, enfim. Havia também os hunos, que eram liderados por Átila, o Huno, e que construíram um vasto império e foram extremamente temidos por toda a Europa, né? Esses reinos bárbaros, pessoal, eles surgiram da fusão de costumes bárbaros com o cristianismo. E eles contribuíram sobremaneira para a formação da Europa medieval, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento e sobre a expansão do islamismo. Pessoal, é impossível fazer qualquer tipo de referência ao Islã sem abordar a figura do criador do islamismo, do profeta Maomé. Como vocês já viram na sala de aula, Maomé era também conhecido como Muhammad, né, o nome árabe, a maneira de se pronunciar, né? E ele foi um profeta muçulmano, foi um chefe militar, foi um legislador, né? Maomé nasceu na cidade de Meca, onde hoje é a atual Arábia Saudita, aproximadamente no ano de 570 depois de Cristo. E ele foi órfão muito criança, muito jovem, ele perdeu os pais, então ele foi criado por um tio e ele adquiriu experiência em realizar caravanas. Maomé atuou durante muitos anos, ganhou a vida, né, trabalhando como caravaneiro. Ah, diz a mitologia islâmica que aos 40 anos ele recebeu uma visão do arcanjo Gabriel, né, que o chamou de enviado de Deus, e então Maomé passou a pregar a existência de um único Deus todo-poderoso chamado Alá. E é óbvio que ele enfrentou muita oposição de outros povos, de outros credos. Então ele foi obrigado a migrar para Medina e a partir de Medina ele iniciou a expansão do islamismo pela Península Arábica. Essa migração, né, essa fuga de Maomé, que é conhecida como Hégira, ela marca também o início do calendário islâmico.
Ah, como eu disse, a Hégira ela é a fuga de Maomé da cidade de Meca para Medina, que naquela época se chamava de Yatreb, e essa fuga, a Hégira, ela ocorreu no ano de 622 depois de Cristo. Pessoal, esse evento ele é marcante na história islâmica e ele representa o início do calendário islâmico. Então, o ano de 622 para o calendário gregoriano equivale ao ano 1 para o calendário islâmico, né? Então, durante essa migração, Maomé e os seus seguidores ergueram uma mesquita chamada Mesquita de Cuba, que é considerada a primeira mesquita do islamismo, né? E é óbvio, né, pessoal? Como diversos povos do mundo utilizam calendários diferentes, a data da Hégira é calculada de maneiras diferentes por diferentes autores. Ela corresponde a mais ou menos o dia entre o dia 20 e 27 do calendário gregoriano, né, do ano de 622, tá bom? Então a Hégira, fuga de Maomé, ah, ah, fuga de Maomé de Meca para Medina, me desculpem, para Yatreb, né? E o ano de 622, o ano em que ocorre essa fuga, é considerado também o ano 1 do calendário islâmico, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre os 5 preceitos, sobre os 5 pilares do islamismo. Assim como as religiões abraâmicas possuem os chamados 10 mandamentos, os islâmicos eles adotaram 5 preceitos de fé como regra de conduta, né? Dentre eles, o primeiro é a fé, chamada por eles também de Shahada, né? E o que significa isso? Significa adotar Maomé, aceitar Maomé como um único Deus, como o único Deus, aliás, e Maomé como o principal profeta, tá? Então a fé, a Shahada, ela significa aceitar Alá como o único Deus e Maomé como o principal profeta. O segundo preceito do islamismo é a chamada oração, né? Eles chamam de salah. Ou seja, o islâmico ele ora 5 vezes durante o dia, voltado em direção a Meca, né? O terceiro desses preceitos é o jejum, que ocorre no mês do Ramadã. Então, durante o mês do Ramadã, relembrando que o Ramadã é o nono mês do calendário islâmico, né? Não cai exatamente na mesma época do ano, porque os islâmicos adotam um calendário lunar. Durante o mês do Ramadã, então, os muçulmanos eles se abstêm de comida, de bebidas, de relações sexuais, pensamentos negativos, durante todo o período entre o amanhecer e entre o pôr do sol. Então, no Ramadã, eles fazem um jejum físico e também um jejum espiritual, das 6 da manhã aproximadamente até as 6 da tarde, né? O quarto preceito é a caridade, chamada de zakat, né? Ou seja, um islâmico mais abastado, um sujeito que tem uma condição econômica melhor, ele tem de doar dinheiro para os mais necessitados, ajudar economicamente as pessoas mais carentes. E o quinto preceito, que é a peregrinação, também chamada de Hajj, né? O islâmico praticante ele precisa ir a Meca pelo menos uma vez na vida, se ele tiver condições físicas. Se ele não tiver condições materiais, um indivíduo mais rico vai patrocinar essa viagem, tá certo? Bom, falamos sobre o criador do islamismo, falamos sobre a criação do islamismo, sobre os 5 preceitos, né, os 5 pilares. Agora vamos falar um pouquinho sobre a expansão islâmica, né? Após a morte de Maomé, os califas foram os seus primeiros sucessores, né? E também os primeiros comandantes do islamismo. E esses califas, eles desempenharam papéis cruciais na expansão do Islã e também na liderança política, liderança espiritual dos muçulmanos. Existiram vários califas, mas acho que os dois mais importantes são o Abu Bakr e o Omar, né?
O Abu Bakr, ele era considerado o melhor amigo e ele também era sogro, né, de Maomé. Pessoal, me desculpe, minha voz está falhando, porque eu dei aula hoje no período da manhã no Colégio Delta. Eu estou agora aqui na academia num intervalo e dando aula, então minha voz está bem ruim. Mas a intenção é boa, tá? Então, o Abu Bakr, ele era considerado o melhor amigo de Maomé e era também sogro do profeta, né? E ele foi reconhecido pela sua lealdade a Maomé. Após a morte de Maomé, durante o califado do Abu Bakr, foi o período no qual o islamismo se espalhou pela Península Arábica e além dela, né? Incluindo regiões como Levante, Babilônia, Pérsia, uma porção considerável da Ásia Central, do norte da África, etc. Quando o Abu Bakr morre, quem assume o lugar dele como califa é um indivíduo chamado Omar Khattab. E o Omar ele era reconhecido por ser um religioso extremamente rigoroso, né? E ele era conhecido por ser um sujeito extremamente rigoroso também na aplicação da justiça. Como vocês sabem, a justiça islâmica ela é extremamente rígida, né? Durante o califado do Omar Khattab, as fronteiras do islamismo continuaram a se expandir. E ele estabeleceu políticas que beneficiaram muito a comunidade muçulmana, né? Esses califas, eles deixaram um legado extremamente duradouro, que perdura até hoje, né? E eles servem como exemplo também de conduta para muitos muçulmanos até os nossos tempos. Bom, como vocês sabem, a expansão islâmica ela foi impulsionada por diversos fatores, né? Inclusive a busca por butim e promessa de paraíso. Vamos explorar um pouquinho esses elementos, pessoal. O butim, que os islâmicos chamam também de gânima, ele funcionava da seguinte maneira: durante as conquistas muçulmanas, os exércitos islâmicos frequentemente saqueavam as cidades e os territórios conquistados, né? Então, o butim ele incluía riquezas como ouro, como prata, joias, escravos, mulheres, ou seja, inúmeros recursos materiais, etc. Então, a perspectiva de obter butim e de conseguir essas riquezas, né, que eu citei anteriormente, ela incentivava os guerreiros muçulmanos a participar das campanhas de expansão. E depois havia também a promessa de paraíso, né, que eles chamam de Jannah. A fé islâmica, pessoal, ela prometia recompensas espirituais para os crentes que lutavam pela causa de Alá, né? Então, os guerreiros que morriam em batalha, eles eram considerados mártires, heróis, e acreditava-se que eles seriam recompensados com a entrada no paraíso. Essa crença na vida após a morte e na recompensa divina motivava esses muçulmanos a se engajarem nessas guerras de expansão. Em resumo, pessoal, o butim material e a esperança de recompensa espiritual, né, desempenharam esses papéis fundamentais na expansão da fé islâmica e levaram os islâmicos a conquistar vastíssimos territórios, de novo, no Oriente Médio, no norte da África, na Europa. Bom, gente, eu acho que nessa revisão eu consegui abordar os principais pontos, meu popular. Se porventura alguns de vocês ainda tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem no WhatsApp, que assim que chegar em casa eu respondo para vocês, tá bom? Grande abraço, bons estudos. Espero que vocês consigam performar bem na prova de amanhã. E novamente, se precisarem de mim, vocês sabem como me encontrar. Até mais.